No vídeo de hoje, irei mostrar uma pequena retrospectiva com fatos e curiosidades sobre a trajetória da seleção brasileira em todas as Copas do Mundo até hoje. Mas antes, sejam todos muito bem-vindos ao canal Realidade Paralela. 1930. A primeira edição, que ocorreu no Uruguai, contou com apenas 13 países, sendo 4 europeus e 9 sul-americanos, entre eles o Brasil, que ficou em 6º lugar e acabou sendo eliminada na primeira fase da competição. O destaque da seleção foi o jogador Preguinho, artilheiro do time com 3 gols marcados. Ficou decepcionado com o 6º lugar? Não para por aí. 1934. Na segunda edição, sediada na Itália, o Brasil teve a sua pior colocação da história de todas as Copas até hoje, ficando em 14º lugar dentro dos 16 participantes. Vexame total. 1938. Na França, as coisas começaram a melhorar para nós. O Brasil ficou em 3º lugar e teve o artilheiro da competição. Leônidas da Silva fez gol até descalço nesta Copa. Na vitória de 6-5 sobre a Polônia, a chuteira do jogador estragou durante a partida. No meio da chuva e com lama para todos os lados, o juiz não percebeu que o jogador estava descalço. E inacreditavelmente, ele acabou marcando o gol decisivo. Agora, uma observação importante. A Segunda Guerra Mundial impediu a realização das Copas de 1942 e 1946 e quase impediu a Copa de 1950. A Europa estava completamente arrasada após o conflito que matou mais de 100 milhões de pessoas. 1950. Ano que aconteceu a primeira Copa disputada aqui no Brasil. A inauguração do glorioso estádio do Maracanã aconteceu no primeiro jogo da disputa, no qual o Brasil ganhou do México por 4-0. Apesar do favoritismo, o Brasil, liderado por Ademir, artilheiro da Copa com 9 gols, perdeu a final da competição para o Uruguai, de virada por 2-1. Tendo que se contentar com o vice-campeonato na própria casa. Uma amarga experiência para todos os brasileiros. 1954. Aconteceu na Suíça e foi o ano em que o Brasil inaugurou a sua tradicional camisa amarela. Nesta edição, a seleção foi eliminada nas quartas de final pela forte Hungria, então favorita. Os húngaros emplacaram 2-0 no Brasil em apenas 7 minutos e o jogo ficou conhecido como a Batalha de Berna, devido à violência que ocorreu em toda a partida. 1958. Finalmente chegou o nosso ano. Sediada na Suécia, essa Copa foi marcada por várias primeiras vezes. A primeira Copa do Mundo da FIFA televisionada, a primeira edição que a seleção brasileira apresentou o esquema tático 4-2-4. 4 zagueiros, 2 meio-campistas e 4 atacantes. E a primeira participação do maior ídolo do futebol mundial de todos os tempos, Pelé, que com apenas 17 anos de idade foi artilheiro do time com 6 gols. E o melhor de tudo foi que ganhamos a nossa primeira taça de campeão mundial. 1962. No Chile, nossa seleção conquistou o bicampeonato mundial, disputando a final contra a Tchecoslováquia. A estrela de Pelé não brilhou. Ele se machucou logo no primeiro jogo. Já Garrincha foi um dos artilheiros da competição e o melhor jogador da Copa. Um fato interessante é que Garrincha, craque da Copa, foi absolvido de uma expulsão para poder participar da final. E uma coisa no mínimo interessante é que na noite anterior à disputa do título, um membro do Conselho de Arbitragem foi visto saindo de uma boate no Rio de Janeiro. Nunca saberemos o que aconteceu nessa boate, mas deve ter sido algo muito bom, com certeza. 1966. Na Inglaterra, o Brasil não passou das fases classificatórias.
ficando no placar geral em 11º lugar. Contudo, Pelé e Garrincha foram reconhecidos como os primeiros jogadores do mundo a fazer gols em 3 edições seguidas da Copa. 1970. A edição que aconteceu no México foi bem marcante na trajetória da seleção brasileira. Essa foi a primeira Copa a ser televisionada em cores. E claro que o Brasil não ia perder essa oportunidade e se consagrou tricampeão mundial, sendo o primeiro país a conseguir essa façanha. O título foi conquistado em cima da seleção italiana por uma incrível vitória de 4-1. Grandes ídolos do futebol brasileiro ficaram conhecidos neste ano. Além de Pelé e Garrincha, alguns ídolos que ganharam destaque foram Jairzinho, Gerson, Rivelino, Carlos Alberto e Tostão. 1974. Na Alemanha Ocidental, o Brasil ficou em 4º lugar, perdendo de 2-0 para a Holanda nas semifinais. Embora o Brasil não tenha conquistado o título dessa Copa, foi um ano marcante para o nosso país, pois um primeiro não europeu assumiu a presidência da FIFA, João Havelange, que é brasileiro. 1978. Na Argentina, a seleção brasileira terminou o torneio em 3º lugar. Novamente, assim como em 1974, as semifinais foram disputadas em 2 grupos de 4 seleções. Esta fórmula fez a seleção alemã ser campeã em 1974 e a seleção argentina ser campeã em 1978. Anfitriãs e campeãs. Muito se fala sobre favorecimento ilícito nessas edições, mas não vamos nos aprofundar nesse tema. 1982. Na Espanha, a seleção brasileira foi comandada por Tele Santana e revelou outros grandes nomes como Sócrates, Falcão, Zico e Éder. A campeã foi a Itália, que venceu a final contra a Alemanha Ocidental e se tornou tricampeã, igualando-se ao Brasil em número de títulos. 1986. Novamente no México, o Brasil obteve apenas a 5ª colocação, sendo eliminado nas quartas de final. O artilheiro do time nesta edição foi o grande Careca, com 5 gols marcados. 1990. A Copa foi sediada na Itália e teve como campeã a seleção alemã, que se igualou ao Brasil e à Itália na conquista de sua 3ª taça. Foi considerada por muitos uma Copa não muito emocionante, com o Brasil ocupando apenas a 9ª posição no ranking final. 1994. Nos Estados Unidos, o evento foi um sucesso inesperado de repercussão e audiência, com uma média de 68 mil espectadores por jogo. Foi o ano do pênalti mais inesquecível da história das Copas, aquele perdido pelo italiano Roberto Baggio na partida final contra o Brasil, que nos garantiu o orgulho do tetracampeonato e a exclusividade com esse número de títulos. O artilheiro da seleção foi o baixinho Romário com 5 gols marcados. 1998. Na França, aconteceu a Copa que é até hoje um dos maiores traumas da torcida e dos jogadores brasileiros. O time recheado de craques como Roberto Carlos, Rivaldo, Bebeto e Ronaldo era o grande favorito para ganhar aquela final, mas entrou em campo totalmente abalado por um problema de saúde que quase tirou a vida de Ronaldo na noite anterior à partida. O jogador sofreu uma convulsão na véspera da decisão, foi cortado pela equipe médica, passou por uma bateria de exames e acabou entrando em campo na última hora. Os jogadores estavam claramente abalados e preocupados com o acontecido, o que refletiu no resultado da partida, que terminou em 3-0 para a França, sendo 2 gols marcados por Zidane, um baque para todos nós. 2002. No Japão, a seleção brasileira chegou totalmente desacreditada por todos. Ronaldo havia acabado de se recuperar de uma lesão séria no joelho e sua condição física ainda era incerta. O técnico Felipão também enfrentava duras críticas por não incluir Romário, herói na conquista de 94, em sua lista. Apesar das dificuldades,
o Brasil, embalado pela alegria e pelas rodas de samba entre os jogadores, teve uma passagem brilhante pela Copa do Mundo. Ganhou os 7 jogos que disputou e se tornou o primeiro e único país do mundo a se tornar pentacampeão. Ronaldo deixou para trás o fantasma de 98 e foi o artilheiro da Copa com 8 gols, e ao lado de Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho, liderou a seleção na conquista da taça. 2006 e 2010. Nestas duas edições, o Brasil não teve boas atuações, terminando as competições em 5º e 6º lugares respectivamente. Mas o pior ainda estava por vir. 2014. Copa que foi sediada aqui no Brasil. A lesão de Neymar, nosso principal jogador nas quartas de final contra a Colômbia, foi apenas um sinal de que algo não estava certo. Nas semifinais, o Brasil perde por inacreditáveis 7-1 dentro de casa. Até hoje, nem mesmo os jogadores sabem explicar o que realmente aconteceu. O time parou em campo e assistiu, junto com o resto do país, a goleada do time alemão. 2018. Na Rússia, a história de 2010 se repete e o Brasil, considerado um dos favoritos para o título, termina a competição em 6º lugar. Mais uma decepção na nossa conta. 2022. O que será que irá acontecer? A história está para ser escrita em poucos dias. Poucas vezes vimos a seleção jogando tão bem e com tanta consistência. A equipe liderada pelo técnico Tite está nos deixando sonhar cada vez mais alto com o título. E que ele venha. Estamos prontos para soltar o grito de Hexa. E aí, gostou do nosso aquecimento? Se sim, por favor, se inscreva no canal, deixe um like no vídeo e deixe aí nos comentários contra quem você acha que o Brasil irá jogar a final e qual será o placar. Um abraço e até o próximo vídeo.